Olá, estamos de volta com mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o fundo imobiliário VGHF11, que é um fundo do tipo papel do segmento híbrido, com foco na diversidade ampla, pessoal. Significa que investe seus recursos buscando ativos com melhor posicionamento de acordo com o momento, ou seja, explorar melhor o ciclo de cada ativo. Esses ativos, pessoal, podem ser fundos imobiliários, ações, debêntures, SPS, que são sociedades de propósitos específicos, né? Que é uma sociedade limitada ou sociedade anônima, criada para um objetivo específico. Tem os FDICs, né? Que são os fundos de investimentos em direitos creditórios, entre outros. O VGHF, pessoal, nesse mês de maio, conseguiu fazer algumas movimentações na sua carteira, vendendo um pouco mais do que comprou em ativos e conseguiu uma venda líquida de 6,3 milhões e teve uma variação positiva no seu patrimônio líquido também de 1 centavo por cota, que ficou como resultado acumulado. E é muito bom, né, para o fundo, né? Pois ele fica mais tranquilo em relação ao pagamento de dividendos para os seus cotistas, né? Manteve também nesse mês de junho de 2024 o pagamento de 9 centavos por cota. O VGHF11, pessoal, teve problemas recentemente com seus investidores, pois ele fez investimentos em um fundo imobiliário da própria gestora, que foi o VGRI11, um fundo que praticamente estava em IPO, estava estreando na Bolsa de Valores. E essa operação, por mais que esteja dentro da lei dos fundos imobiliários, né, não foi avisada aos cotistas, causando muitas reclamações, inclusive a minha, fazendo os cotistas venderem as suas cotas. Mas eu acho que o fundo está tentando arrumar a casa, já está diminuindo sua exposição nesse fundo, né? Está fazendo alguns ganhos de capital, está conseguindo fazer uma reserva, né? E vamos aguardar para ver se o VGHF11 fica em uma situação mais tranquila para com os seus cotistas. Então vamos agora ao site Status Invest para dar uma olhada nos seus indicadores atuais e também vamos dar uma olhada nos dados do seu relatório gerencial de maio de 2024. Mas antes, já peço o apoio de vocês com um like e os comentários no final do vídeo, tá ok? E para vocês que ainda não são inscritos, faço o convite a se inscreverem no canal, a deixarem o like, a compartilhar o vídeo com mais pessoas e ativar as notificações para começar a receber os nossos conteúdos. Agora sim, vamos ver os indicadores do VGHF11 logo após a vinheta. Então já estamos aqui no site Status Invest para ver os indicadores do VGHF11. Então, na data da gravação desse vídeo, a sua cota está sendo negociada a R$ 8,82. Teve uma variação nas últimas 52 semanas, a mínima chegou a R$ 8,63 e a máxima a R$ 9,88. Está com dividend yield de 13,96% e está com a valorização negativa de menos 6,37% nos últimos 12 meses. Aqui embaixo a gente vê o valor patrimonial por cota dele está a R$ 9,16. O P/VP está 0,96. Então está constando aqui que ele está com 4% de desconto, né, pessoal? A sua cota está sendo negociada a R$ 8,82 e o valor patrimonial por cota está R$ 9,16. Está com deságio aqui de 4%. Está com um número de cotistas com 400.773 cotistas, com 164.721.683 cotas. Está com a liquidez média diária muito boa aqui de quase 4 milhões. E pagou agora, dia 7/6, um rendimento de 9 centavos por cota. Tá? Aqui nesse gráfico a gente vê que ele, desde abril ele começou a pagar 9 centavos, tá? Mês de maio também e agora em junho também 9 centavos. E aqui nós estamos já no relatório gerencial do VGHF11 de maio de 2024. Aqui do lado direito, primeiro, a gente pode ver aqui, como a gente falou, ele é um fundo hedge fund, né? Ele investe seus recursos em diversos tipos de ativos, né? Então ele fala que o fundo tem como objetivo o investimento em ativos alvos. Eu grifei alguns aqui, que são ações imobiliárias, debêntures, participações em SPS, cotas de fundos imobiliários, CRIs, cotas de FDICs, entre outros, né? Todos esses ativos aqui, pessoal, é tudo relacionado ao ramo imobiliário, tá ok? Aqui embaixo, taxa de administração e gestão, 0,90% ao ano. Taxa de performance, ele cobra 20% sobre o que excedeu o IPCA. E aqui tem mais gestão, né? Valora gestão de investimentos, administração, o banco da Ecoval SA. E a data do início do fundo foi em 26/2/2021.
Agora aqui, comentário do gestor aqui em cima do lado esquerdo, a gente vê aqui, ele fala: o fundo encerrou o mês de maio de 2024 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuído em 142 diferentes ativos, no total investido de 1,5 bi. Só que ele continua: o patrimônio líquido do fundo teve uma variação positiva de 1 centavo por cota. Isso aqui que ele guardou como reserva de lucro, tá? Ele continua: em relação às alocações, ao longo do mês de maio foram adquiridos um total de 65,4 milhões em ativos e vendidos no total de 71,7 milhões, uma venda líquida de 6,3 milhões. Ainda em linha com o processo de reequilíbrio de sua carteira, o fundo vendeu um total líquido de 5,9 milhões em posições integrantes da carteira valor, especialmente em fundos imobiliários. Com esse movimento, a carteira de valor passou a representar 32,2% do total de ativos alvos do fundo, versus 32,4% do mês anterior. Não mudou muita coisa aqui não, né? De um mês para o outro. Aí continua: os movimentos mais importantes feitos ao longo desse mês foram dentro da carteira de CRIs, que se manteve praticamente do mesmo tamanho, com compras e vendas da ordem de 63,3 milhões e 63,7 milhões, respectivamente. Entretanto, aproximadamente 88% do volume de compras foi de CRIs indexado ao CDI e aproximadamente 69% do volume de vendas foi de CRIs indexados em IPCA. Com isso, a representação de CRIs indexados em CDI da carteira de CRIs passou a ser de 37,4% versus 33,7% em abril. Aumentou um pouco aqui, né, a representação dos CRIs indexados ao CDI, né, em comparação ao mês de abril. Ó. Esse movimento está em linha com o foco da gestão em melhorar o carrego do fundo no curto prazo. Então quer dizer que esse movimento aqui ele fez já pensando na queda da Selic, né? Porque CDI, como ele aumentou a posição dele em CDI, em CRIs indexado ao CDI da sua carteira, esperando a queda da Selic, né? E o CDI é Selic. E, bom, e agora, como a gente viu agora ultimamente, agora é quarta-feira agora passada, a Selic permaneceu, né? O cupom não baixou, não. Ele fez essa jogada aí pensando na queda da Selic, mas ela permaneceu. E, pelo jeito, acho que esse ano vai ficar em 10,5%, hein? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas em todo caso, a jogada do VGHS foi essa, né? Diminuir o IPCA e jogar a mais no CDI, tá ok? Continuando, o fundo encerrou o mês de maio com 400.773 cotistas. O volume médio de negociações diárias do mês ficou em 3,7 milhões. Muito boa a liquidez média dele. Aqui ele mostra os eventos subsequentes. No início do mês de junho, o fundo fez um investimento adicional de 4 milhões em 3 diferentes CRIs, 2 dos quais já existentes na carteira, com um cupom médio de IPCA mais 9% ao ano. Essa é a mesma média da carteira imobiliária do VGHF11, né? IPCA mais 9% ao ano. E aqui, pessoal, é a carteira de ativos do VGHF11, tá? De CRIs. Então aqui, como eu falei para vocês, aqui o primeiro aqui, ó, a maior porcentagem do PL aqui é o VGRI11, né? Que é aquele fundo imobiliário que ele investiu, né? Que é da própria gestora, é da própria Valora, isso aqui. Isso aqui que deu aquele bafafá inteiro lá com os cotistas, tá? Mas então, como eu falei para vocês, ele está tentando diminuir, está diminuindo já a posição nesse fundo. Pode ver que aqui é o mês de maio, né? Mês de maio aqui em cima, né? Ele está com posição de 3,20% do PL. Então aqui eu vou mostrar para vocês o outro relatório do... Acho que é vamos ver qual que é. De março. Aqui, pessoal, aqui em cima, aqui, ó. Eu grifei aqui. Então esse é o relatório de março, tá? A gente pode ver aqui que carteira de ativos, os CRIs do VGRIs, né? VGRI11 mezanino, tá aqui a porcentagem do PL 4,79. Então quer dizer que ele baixou bastante, né? O de hoje, o de maio já está em 3,20%. Então isso que eu falei para você, ele está tentando melhorar a situação aqui e diminuindo a posição nesse ativo. Bom, então aqui a gente segue com a carteira de CRIs, no VGHF11. A gente vê que é uma carteira bem diversificada, né, pessoal? O total aqui da carteira de CRIs dá 919 milhões, uma porcentagem do PL de 60,92%. A segunda aqui embaixo é a carteira de FDICs, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5 FDICs, no valor de 23 milhões, uma porcentagem do PL de 1,54%.
Então aqui a gente já começa a carteira de fundos imobiliários, pessoal. E a gente pode ver que a porcentagem do VGR11 aqui, nesse relatório de maio, tá? É o primeiro aqui, né? VGR11. Ele tem uma porcentagem de 3,96% do PL. Abaixou um pouquinho, tá? Como eu vou mostrar para vocês que quando começou no relatório esse aqui é o de março, tá? Carteira de fundos imobiliários deles, o VGR11, ele estava com 4% do PL, tá? Então, como a gente pode ver agora no relatório de maio, ele baixou um pouco também. Ele está baixando tanto as cotas dos fundos imobiliários que ele comprou do VGR11, como o CRI, né? Que a gente viu lá em cima, lá, que ele baixou também. Então aqui a gente segue, tá? Carteira de fundos imobiliários dele também, bem diversificada, né? Um total de 542 milhões, uma porcentagem de 35,98%. E só lembrando que essa carteira de fundos imobiliários aqui, o objetivo do VGHF11 é diminuir essa porcentagem aqui para entre 20% e 25%, tá, pessoal? Tá? Esse é o objetivo dele no começo do ano agora. Então ele está tentando abaixar essa porcentagem aqui, a exposição em cotas de fundos imobiliários, ok? Então continuando aqui, a carteira de ações aqui, ele está com 5, ele tem 1, 2, 3, 4, né, ações com 5 milhões aqui, uma porcentagem de 0,34% do PL, pouquinha também, né, ações aqui a porcentagem. Mais embaixo tem as SPS, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SPS, valor de 60 milhões, uma porcentagem de 4% do PL. Então a gente chega aqui no total, né? Patrimônio líquido dele de 1,5 bi, tá? E aqui a taxa de juros dele, pessoal, a média ponderada por indexador, né? Como ele comentou lá em cima, né? Então IPCA aqui, a média ponderada é IPCA mais 9%, tá? Uma porcentagem da carteira de 62,57%. O IPCA. E o CDI, ele comentou lá que aumentou, né? E o CDI dele aqui é CDI mais 4,35%. E aumentou para 37,43%. Se eu não me engano, lá em cima estava... Vamos dar uma olhada lá em cima. Então, ele estava em abril com 33,7%, né? Dos CRIs indexados ao CDI. E agora passou a 37,4%, né? Aumentou bastante aqui. Então aqui é a taxa média do VGHF11, né? Taxa média ponderada dos indexadores, tanto IPCA como CDI. E aqui está a DRE dele, né? A demonstração de resultado aqui. Aqui no mês de maio aqui a receita dele foi 19 milhões, né? Foi muito boa, maior que abril e março, né? Comparação, tá bom? Ele teve também resultados, né? Provento, juros, correção monetária aqui bem maior que os meses anteriores. Resultados muito bons aqui. Teve a despesa, né? A despesa deu 2 milhões e meio. O resultado passivo de distribuição aqui deu 16,5 milhões. E ele distribuiu 14,8 milhões, equivalente a 9 centavos por cota. Então quer dizer que ele ficou com a reserva aqui, pessoal. E essa reserva tá constando aqui, ó. Resultado acumulado a distribuir 2,8 milhões, equivalente a 1 centavo por cota. Ele ficou como resultado acumulado, tá? Muito bom o VGHF11 começar a fazer isso, porque nos meses anteriores ele não estava com reserva não, estava tudo zerado aqui, né? Então quer dizer, fica uma situação muito apertada, né? E agora vai ficar mais tranquilo. E aqui tá os gráficos, né, que mostra a alocação por ativo, alvo e a alocação por indexador dos CRIs, tá? Então, no lado esquerdo aqui a gente vê que 59,3% é CRIs, certificado de recebidos imobiliários, 35% fundos imobiliários, né, cota de fundos imobiliários, 3,9% é SPE, 1,5% é FDICs e 3% é em ações. De novo, né, pessoal, aqui nesse 35% aqui de fundos imobiliários, ele quer diminuir isso aqui, tá? O objetivo dele é diminuir isso aqui entre 20 e 25%. Os fundos imobiliários, cota de fundos imobiliários aqui na carteira dele, tá ok? E do lado direito aqui, pessoal, tem a alocação por indexador dos CRIs, né? Então, IPCA aqui
formas diferentes de PCA aqui, dá um total de 62,6% e CDI 37,4%. Esse mês ele aumentou, né? Tava 32, se eu não me engano, e ele aumentou para 37,4% a exposição em CRIs indexada ao CDI. Ok? Aqui embaixo aqui, pessoal, alocação por estratégia, né? É a estratégia aqui que eu falei, né? O objetivo do VGHF11 é colocar essa renda aqui em 70%, 70% a 75%, e o valor aqui em cima aqui entre 25% a 30%, tá? Então falta ainda, tá um pouco ainda fora do objetivo dele, tá bom? E aqui ele demonstra as movimentações de maio, tá? A gente pode ver aqui que, como ele falou lá em cima, deu praticamente 0 a 0 aqui, né? Compras deu 63,2 milhões e venda deu 63,7 milhões, tá? Aqui fundos imobiliários que a gente viu aqui como a estratégia dele, né? O objetivo dele é diminuir a carteira de fundos imobiliários, né? Então ele comprou menos, né? Ele comprou 1,2 milhões e vendeu bem mais, ele vendeu 8 milhões aqui em cotas de fundos imobiliários, tá? Então deu uma venda líquida aqui, como ele demonstrou lá em cima, de 6,3 milhões. E aqui ele já chega no detalhamento dos ativos, né, do VGHF11. Vários ativos aqui, tá? Ele mostra um por um, então eu deixo para vocês olharem com calma. E é isso aí, pessoal. Na minha opinião, o fundo VGHF11 está se recuperando daquela alavancagem mal feita que ele fez, né? Que deu muito o que falar. E também dessa movimentação de investimento nesse ativo, da mesma gestora, né? Que deixou os cotistas chateados, tá? Então é isso aí que eu tinha mostrado no VGHF11 para vocês, pessoal. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. E eu peço, né? Não se esqueçam de deixar o seu like e os comentários a respeito do conteúdo. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.